inclusive do seu sucessor, Stalin. Ele dizia: o marxismo não é um dogma, é um guia para a ação, apreensão, compreensão e interpretação do mundo. Esse ensinamento por ele, evidentemente, não foi levado a cabo pelo Stalin, e durante todo o período do chamado stalinismo, houve um empobrecimento do marxismo, aqueles manuais vulgarizando determinadas sentenças oriundas da obra do Marx, mas que deviam ser perfeitamente lidas a partir do seu contexto explicativo e não retiradas de uma forma abrupta do texto. É o caso, por exemplo, do ópio do povo. A religião é o ópio do povo. Ninguém mais sabe como é que termina essa oração do Marx. Se você for ler todo o texto, você vai chegar à conclusão que realmente a religião é o ópio do povo, mas não porque há uma afirmação peremptória, categórica, sem uma fundamentação. E no fundo, Marx diz: o indivíduo fica de tal maneira sacrificado, ele se sente tão violentado, que ele apela para uma figura que talvez o leve a uma situação de salvação daquela condição. Só que as palavras e o texto é muito mais rico que essa mera colocação que eu estou fazendo. Então, a Vulgata é isso, é você pegar determinadas frases, sentenças, e torná-las autoexplicativas. Parecem esses pastores de igrejas evangélicas, desculpe se tiver alguém evangélico aqui, mas que costuma reler a Bíblia, pinça determinada frase, e aquilo é colocado num contexto completamente distinto devido à verdade absoluta. Então, enquanto a escola dos análises ela fabrica, digamos assim, um outro tipo de leitura biográfica, o marxismo, durante esse período, vai ficar inteiramente amarrado às vulgatas, a um empobrecimento e a um dogmatismo que não serve absolutamente a ninguém. Mais ou menos na década de 70, já em decorrência de um outro fato importante, que foi o Congresso Internacional de História de Roma, em 1955, que estabelece a história como uma ciência do movimento. Isso tem muito a ver com um outro historiador francês, Pierre Vilar. Ele define a história como ciência do movimento. Portanto, ao mesmo tempo, é uma ciência em construção, porque a história está acontecendo hoje. Isso que nós estamos fazendo aqui é parte integrante de um elo que se integra numa cadeia enorme de atos, fatos, situações que vão se sucedendo. Então, não tem um ponto final. Ela está em permanente construção. Por isso que, quando eu escrevi esse livro, eu me apropriei do conceito de Vilar e dei o título: Uma História em Construção, o marxismo de ontem e de hoje, mostrando que
há um fundamento do marxismo lá do século XIX, Marx e Engels, mas ele foi de tal maneira acrescido de novas contribuições, sem falar de grandes Lucas, para citar os dois expoentes mais destacados, e na década de 70, o Jornal do Brasil, na época, tinha um suplemento chamado Ideias. Os menos jovens lembram-se disso, do suplemento, que mais ou menos tem alguma semelhança com o suplemento do Globo hoje, chamado Prosa e Verso. E eles fizeram uma matéria sobre biografias, porque surgiu na época esse tema como um tema novo na história do Brasil. E entrevistaram Sérgio Buarque de Holanda, vários outros historiadores, e na época eu também fui entrevistado, e o que eu disse nessa entrevista é o mesmo que eu diria hoje. A biografia é um gênero histórico, e que, por ser um gênero histórico, ela tem uma especificidade que só mesmo quem a produz é capaz de revelá-la em todas as suas possibilidades. Porque, na verdade, você tem pelo menos dois caminhos para fazer um trabalho biográfico. Ou você tem um trabalho centrado na figura de uma pessoa, por exemplo, há um livro que foi lançado há pouco tempo aí, do jornalista Lira Filho,